E depois de um longo dia de trabalho, chegou a hora de fechar o expediente. Está no ar mais um episódio do Fechando o Expediente, o podcast da Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados, o primeiro gravado e produzido por um escritório de advocacia do norte do Rio Grande do Sul. Boa tarde ou boa noite para aqueles que, assim como nós, estão fechando o expediente. Meu nome é Bruno Weber do Amaral, sou sócio fundador do escritório. Hoje estou aqui com a nossa sócia, a doutora Tainá. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, pessoal. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre desenvolvimento sustentável, especialmente, portanto, com o nosso sócio, o Dr. William Andrade, responsável pelo Departamento de Direito Ambiental e Urbanístico. Para começar, William, eu acho que é importante a gente tentar definir alguns conceitos mais básicos, né? O que quer dizer o desenvolvimento no contexto do direito ambiental e também em outros aspectos, sustentabilidade. Boa tarde, William. Olá, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Tainá. Muito gratificante, né? Mais uma vez, estar aí na companhia de vocês. Sempre. Nesse final de expediente, gravando mais um episódio do nosso podcast. Então, como tu mencionou, Bruno, é importante realmente para a gente entender o que é desenvolvimento sustentável, a gente entender um pouco dos conceitos básicos, né? E aí vamos começar pelo desenvolvimento. Desenvolvimento, a gente pode entender desenvolvimento por vários aspectos, né? Pela etimologia da palavra, desenvolver, tirar o que está envolvido, tirar o que está envolto, mostrar o que está dentro, né? O que está encoberto. Essa seria a etimologia da palavra desenvolver. Então, mostrar a essência do que tem por dentro. Interessante, né? A gente pensar nas palavras como um conceito mais claro. E aí, no dicionário, o significado da palavra desenvolvimento está sempre ligado a progresso, a melhorar a condição atual, a avançar, progredir, né? Desenvolver. Mas eu até me alinho a essa questão de desenvolvimento como um progresso, como algo que tem que melhorar, tem que se avançar, né? Mas no contexto econômico, né, a gente ouve muito desenvolvimento num contexto mais econômico, né? Uma cidade é desenvolvida, por que uma cidade é desenvolvida, por que determinado aspecto da cidade é desenvolvida, né? A gente tem até, de um ponto de vista geopolítico, uma divisão clássica que existe países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Isso leva em conta muito o aspecto econômico, o PIB dos países, né? É interessante, realmente, sim. Até durante muito tempo a gente sempre ouviu se falar na expressão desenvolvimento justamente pelo aspecto econômico. Então essa questão do desenvolvimento sustentável é uma coisa muito nova, assim, para a maioria das pessoas, eu acho, para se habituar a esse conceito, né, William? Realmente, mas a gente tem que ter como base, né, que crescimento por si só não é desenvolvimento, né? Eu acho que isso que é a base, o princípio de tudo para a gente falar em desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento, então, como progresso, realmente não pode estar atrelado ao crescimento, né? E só o crescimento do PIB, por exemplo, que é o crescimento econômico, o crescimento da economia, o crescimento do mercado, também não quer dizer que o país está sendo desenvolvido, que o município está desenvolvido só pelo, né, aspecto econômico. Aí, muito embora a gente esteja tratando de questões conceituais, pelo que eu percebo, a gente já está introduzindo uma crítica dentro do próprio conceito, né? Uma crítica ao que a gente entende, ao que a sociedade entende por desenvolvimento econômico. Claro. Certo? É uma questão aí, um paralelo entre qualidade do crescimento e quantidade. No momento que o PIB ele cresce e a gente só leva em conta os números, a gente está levando em conta a quantidade
né? A quantidade de renda, de receita que está girando, e não a qualidade de vida da população, a qualidade, o bem-estar, né? Perfeito. E aqui eu acho que a gente já pode também passar a analisar também a palavra sustentabilidade. Sustentável. O que é ser sustentável, né? O que é ser sustentável? O significado disso básico, no que tá no dicionário, o significado da palavra, né? Quer dizer sustentabilidade, aquilo que dá suporte, aquilo que sustenta, segurar por baixo, segurar algo, né? Então isso é ser sustentável. Claro que dentro da expressão desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade ela apresenta um sentido um pouquinho diferente, né? Claro. Mas... e aqui, se me permite um recorte também, não sei se isso vale a título de curiosidade, talvez, para aqueles que não são do universo jurídico, digamos assim. Muitas das palavras, dos termos que nós usamos no nosso dia a dia, sejam eles conceitos, algumas palavras-chave, no direito, naquele conhecido juridiquês, eles têm um sentido diferente do que pode estar apresentado no próprio dicionário, né? Isso é uma questão interessante. E aqui a gente já percebe que duas palavras formando um conceito, uma expressão diferente, já vai se desenvolvendo um norte conceitual jurídico, né? Falando nisso, William, juntando, né, os dois conceitos, o desenvolvimento e o sustentável, a sustentabilidade, que você estava falando para nós, como contextualizar isso dentro do direito ambiental? O que significa esse conceito de desenvolvimento sustentável? Então, Tainá, ao passo que sustentável significa, na etimologia, no dicionário, aquilo que dá suporte, aquilo que segura, o desenvolvimento sustentável ele leva em conta a questão do tempo. Então, você tem que levar em conta a continuidade de ser sustentável, dar suporte para uma determinada população, para um ecossistema se sustentar por um determinado tempo ou ao longo do tempo. Então, por isso que a gente tem que pensar sobre vários aspectos, né? Não só sobre o aspecto econômico, né? Que a palavra desenvolvimento nos apresenta o aspecto econômico. Para a gente ter um suporte por determinado tempo, uma perenidade, uma continuidade, né? E aqui a gente fala em continuidade da própria existência humana, né? Da própria existência humana aqui na Terra, a gente tem que levar em conta também, principalmente, né, o aspecto ambiental. E aqui eu introduzo a questão ambiental no desenvolvimento sustentável. Mas já digo que não é o único aspecto do desenvolvimento sustentável, né? A questão ambiental. Então, para a gente ter, a própria Constituição Federal diz isso, né? Para a gente manter a nossa geração na Terra e as próximas gerações, a gente tem que preservar o meio ambiente e preservar os recursos naturais. Na realidade, eles sustentam em uma medida o próprio crescimento, o próprio progresso, mas se não forem eles sustentados, mantidos, não só o crescimento vai acabar, mas como também a possibilidade de continuar a nossa existência, né? E como você estava falando também, William, às vezes por uma questão de desconhecimento das pessoas ou de um conhecimento superficial sobre o tema, a gente entende que o desenvolvimento sustentável está sempre ligado ao meio ambiente. E pelo que você nos disse, né, pela nossa conversa, vai muito além disso. É um desenvolvimento em vários setores, né, da nossa sociedade, não só o ambiental. Exato. E aqui deixa eu fazer um parênteses que é muito interessante, a gente pensar que essa concepção que a gente está tratando hoje de desenvolvimento sustentável como ter recursos para manter a população por um determinado período, essa concepção somente começou a ser debatida a partir da década de 70. Então é muito recente. O ser humano explorou tanto a natureza com um pensamento de que os recursos naturais eram inesgotáveis, né? E precisou chegar no limite, né, na década de 70
a gente começou a ver que se a gente continuasse explorando o nosso ecossistema da maneira como a gente vinha explorando, a gente não ia mais conseguir manter a população, manter, né, a nossa raça humana, né, na Terra por muito tempo. Isso então é muito recente, sobretudo ela veio de alguns estudos da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que tem exercido um papel muito importante para o desenvolvimento sustentável a partir de 72, na Conferência de Estocolmo, né, que foi uma conferência que marcou, né, essa virada de paradigma, assim, de percepção, não só crescer, né, pelo aspecto econômico, mas também pelo aspecto ambiental, pelo aspecto social. E aqui deixa eu trazer uma frase de um pesquisador, o José Eli da Veiga. Eu deixo. Permissão concedida. O José Eli da Veiga é um grande estudioso de sustentabilidade. E ele faz uma análise bem engraçada, né? Chega a ser irônico, assim, quando ele diz que o nosso ecossistema é como se fosse uma conta bancária, né, que chegou no cheque especial, no limite, e continuou emitindo cheque, continuou sacando dinheiro, e a conta ficou no vermelho e começou a só explodir. E o que a gente está fazendo para tirar essa conta do vermelho, né? O que a gente está fazendo para pagar essa conta que há tanto tempo a gente vem explorando, né? Que vem acumulando, na verdade, né? E como você falou, a gente precisa pensar em formas de tentar zerar essa conta, né? E como você mencionou a ONU, tem agora os objetivos, né, que a ONU linkou. Até eu ia pedir, William, para te falar um pouquinho mais sobre isso pra gente. Claro, Thay. No final do século passado, né, do milênio passado, a ONU ela delimitou os objetivos do desenvolvimento do milênio. E aquilo ali, como se fosse claro que a partir dos estudos de desenvolvimento que iniciaram lá na Conferência de Estocolmo, depois a Conferência Rio 92, que foi também muito importante para mudar a concepção das pessoas sobre sustentabilidade. A ONU editou os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né? A gente sabe que, por mais que a ONU tenha um papel muito importante na conscientização das pessoas, a exploração ambiental, a exploração social, do trabalho, do bem-estar das pessoas, ela continua, né? Dá todo vapor cada vez mais, né? Então agora ali, a partir de 2015, a ONU lançou a Agenda 2030, eu acho que é essa que tu está se referindo, Thay. Isso. Que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São objetivos, né? E eles são divididos em 17 e 169 metas dentro desses objetivos, para até 2030... Nossa, isso até me lembrou o planejamento do escritório agora. Objetivos, metas, análise, mas é mais ou menos isso, para que até 2030, né, então aí um período de 15 anos, agora a gente já passou 5, né, então a gente tem ainda 10 anos para que as organizações, os países, né, os governos se adequem a esse novo modelo de desenvolvimento sustentável. E esses 17 objetivos, eles também não delimitam só questões ambientais, né? Eles tratam de questões sociais, como a erradicação da pobreza, como o trabalho, né? A dignidade do trabalho, a igualdade de gênero. A igualdade de gênero, né? A igualdade social. Eu acho que um comentário de quem não conhece muito sobre o direito ambiental, mas nesse aspecto de perceber que a ONU percebeu que essas questões do desenvolvimento sustentável não estão somente atreladas ao meio ambiente, é muito interessante porque no mundo acadêmico, né, quando a gente teoriza sobre as questões, é muito fácil nós colocar os campos do conhecimento em áreas separadas e chamar isso às vezes de interseccionalidade quando a gente traz o direito ambiental para conversar com a economia. Mas a bem na verdade, no plano concreto da nossa existência, nenhuma dessas questões se dá em separado.
o meio ambiente, no plano concreto, ele não está separado do mundo do trabalho. O meio ambiente, no mundo concreto, não está separado da economia, das formas de gestão, do Estado, de governo. Então é interessante que tu traga essa informação, porque de certa forma até esperançosa, né? Perceber que a ONU considerou para um desenvolvimento sustentável humano saudável também áreas como a igualdade de gênero, o mundo do trabalho novamente, etc. E é uma agenda, são objetivos, e é uma agenda bem atualizada em relação à última, né? Ou às últimas. Que nem a gente via a Agenda 21, que tinham mais objetivos voltados ao meio ambiente, de fato, não tanto às áreas sociais. E também é muito importante que a ONU tenha essa visão e elenque todas essas opções para que os países consigam aderir a essas agendas para trazer cada vez menos desigualdade, né, em todos os âmbitos sociais. E aí vem uma questão importante, que são os nossos governantes, né, e os políticos, de optarem por aderir a esse tipo de agenda, esse tipo de políticas sociais e políticas públicas também, né? Aqui, se vocês me permitem, um apontamento, uma consideração de um ponto de vista que é muito pessoal meu. Muito embora eu tenha acabado de referir que é de extrema importância, né, que eu considero até esperançoso a agenda da ONU, eu também acredito que as nações, que os países, eles têm os seus modelos próprios, os seus contextos específicos e os esforços mundiais, talvez, né, no sentido de manutenção saudável da vida humana, e isso inclui também a manutenção dos nossos ecossistemas, eles têm que levar muito em consideração as particularidades nacionais. Porque o modelo da ONU, ele é um modelo construído também pelos interesses geopolíticos de alguns países. E alguns países que não têm voz na ONU têm modelos, inclusive ambientais, talvez mais saudáveis que essa própria agenda. Aqui a gente poderia citar, por exemplo, a Bolívia, que tem uma tradição indígena muito forte, com o que eles chamam de Mãe Terra, né? Os nossos próprios povos indígenas têm uma relação muito mais saudável com a economia, e daí é óbvio que, num contexto mais global, a gente começa a confrontar a crença desses povos, talvez originários, etc., com aquilo que o homem moderno desenvolveu em questão de tecnologia e desenvolvimento. Mas eu gostaria de fazer esse ressalvo porque é uma área que eu estudo, né? Os interesses políticos e geopolíticos, eles estão em jogo nessa agenda da ONU, e muito embora esperançosa, a gente, quando avalia essa questão do ponto de vista global, a gente também tem que perceber as particularidades nacionais, né? E pegando um link disso que o Bruno falou, a gente vê essas questões, a ONU avançando tanto nesses aspectos do desenvolvimento sustentável, criando todos esses objetivos, enfim, e ao mesmo tempo a gente vê países que em tese são desenvolvidos, como os Estados Unidos, saindo de tratados internacionais super importantes para o meio ambiente e voltando, né, a aumentar o nível de poluição, enfim, no nosso mundo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante a ressaltar, né, que ao mesmo tempo que a ONU avança, muitos países estão regredindo por questões políticas e interesses econômicos que nem sempre nós sabemos, né? Mas William, então... voltando ao William. Esse é o nosso final de expediente, pessoal. Alguém dá o ponto e a gente vai estendendo a corda. Mas William, por favor. Muito embora a gente tenha viajado ontem em vários assuntos, isso que tu falou é muito importante, Thay. Essa adesão dos governos, né, dos nossos representantes aos tratados, principalmente a agenda da ONU, é fundamental, né, para a própria subsistência humana na Terra, né? Então a gente vê que a Constituição do nosso país, a Constituição do Brasil, ela está de acordo com a Agenda 2030, ela está de acordo com o desenvolvimento sustentável, porque ela apresenta aspectos ambientais lá no capítulo de ambiental, no artigo 225, né, e seus incisos e parágrafos, mas ela também apresenta os aspectos sociais no capítulo dos direitos sociais. Ela traz nos princípios da Constituição, nos objetivos gerais, né, do Estado democrático, um deles é erradicar a pobreza, né?
a dignidade da pessoa humana. A igualdade entre as pessoas. Exato, né? Então, a nossa Constituição está de acordo com o desenvolvimento sustentável. Também leva em conta o aspecto econômico, né? Ela traz mecanismos de aumentar o crescimento econômico. Então a nossa Constituição, né, ela está de acordo com tudo isso, né, principalmente com o desenvolvimento sustentável. Muito embora os nossos governantes às vezes não estejam alinhados, né? Não estão dispostos a até respeitar a própria Constituição, né? Exato. Porque a Constituição ela tá posta. Exato. Mas muito interessante o debate, então, William. Agora alguma questão para concluir? Claro, Bruno. Aqui eu acho importante frisar que tem alguns estudiosos, né, que entendem que o próprio desenvolvimento sustentável, em seu tripé de econômico, social e ambiental, ele é o próprio meio para se chegar a uma justiça social, né? Então ele é um meio para se chegar na própria democracia, né? Para que as pessoas tenham uma qualidade de vida, tenham um bem-estar social, né? Então eu acho que é fundamental a gente não só ter essa conversa aqui e para as pessoas que estão nos ouvindo, né, começarem a entender a importância e adequar os seus atos, adequar os atos das suas empresas, os seus atos no próprio cotidiano, na sua casa, né? Para que a gente consiga aí ir adequando o nosso dia a dia aos objetivos do desenvolvimento e à sustentabilidade. Então é isso, pessoal. Hoje o nosso episódio tratou de assuntos super importantes. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, nos acompanhem nas redes sociais, no nosso Instagram, @aar.advogados, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, Amaral Andrade e Rodrigues Advogados. Obrigado por nos acompanharem e até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu, até a próxima.